Daniela Branco, que é presidente da Câmara Municipal de Ibitinga, além de ser também nossa colega e grande jornalista, eleita com a maior votação histórica para vereador na cidade de Ibitinga, hoje também por isso, presidente da Câmara Municipal. Eu digo mais, se ela tivesse saído candidata a prefeita, ela saiu de tão querida que ela ganhava, de tão querida que ela é naquela cidade. E foi candidata a vereadora, foi a mais votada, historicamente votada, e pra gente, nossa colega fez essa nova escolha em sua vida, que a vida da gente é feita de escolhas, e às vezes a gente é chamado a fazer mais do que a gente já faz. E a Daniela, que já faz muito através do rádio, do povo lá, ama a Daniela, né? Ela achou que deveria ir além e entrar no mundo político para também, assim, continuar a missão que todos nós temos aqui nessa terra. E ela foi muito bem, e tanto que foi elevada a presidente da Câmara. Mas agora tem uma bucha também lá no município, que é a mesma nossa aqui, que é esta de tentar atender a demanda do comércio, de trabalhar com os cuidados que são exigidos e tudo, mas não parar de trabalhar. E por isso um projeto de lei por lá que autorizava, não que o próprio projeto autorizasse a reabertura do comércio, mas tornava como essencial os serviços que hoje estão fechados, para com isso tentar abrir essa parte do comércio fechada também naquele município. E ao tentar, nas últimas horas, viu que o Ministério Público exigiu a retirada do projeto de lei. É por isso que ela está com a gente agora. Bom dia, Daniela, é um prazer, apesar da circunstância, tê-la com a gente aqui. Bom dia. Muito bom dia, Daeto, bom dia a todos os ouvintes de Saudade. É uma imensa satisfação. Depois de todo o critério que você teve o cuidado para falar do meu trabalho, eu fico lisonjeada, mas aumenta a minha responsabilidade, viu? Olha, eu sou suspeito porque sou amigo e irmão do seu marido e seu também, então eu sou muito suspeito em falar de você. Só que eu sou muito duro comigo mesmo. Quando eu tô no ar aqui, eu não misturo amizade com nada. De modo que o que eu disse foi simplesmente aquilo que a gente acha de você mesmo, deixando a amizade e esse bem-querer do lado. É o que você merece, mesmo que a gente falou. Não tenha dúvida, né? O apreço e o carinho é o mesmo. E, de fato, nós estamos aqui com desafios grandes, né? Pelo Poder Legislativo e participar de uma campanha eleitoral foi de extrema importância para a experiência que eu vivi, né? Pela primeira vez, né? Sempre trabalhei para a política, mas nunca fui apolítica, né? E por ser hoje uma representante da comunidade bitinguense, a minha responsabilidade aumentou, porque culminou em exercer funções aí onde as pessoas esperam um pouco mais de nós, né? E a questão da presidência foi exatamente isso. E graças a Deus nós temos um grupo bastante coeso, bastante forte, e que tem uma preocupação enorme, né, pelo que está ocorrendo em todo o país, mas em especial pela nossa cidade, assim como também demais câmaras, prefeitos vêm sofrendo aí os efeitos da pandemia. A gente reconhece que os comerciantes, o comércio como um todo está entrando em colapso, assim como nós temos a nossa rede de saúde também sendo colapsada pela presença de muita gente contaminada, que eu digo que sempre oriunda, eu não digo do comércio. O comerciante está adotando todos os critérios necessários para que ele possa manter o seu comércio aberto. Enquanto que uma aglomeração, jovens se reunindo nos finais de semana, festas clandestinas, e a própria reunião aqui em Ibitinga, em especial por um município que contém centenas de ranchos, né, áreas de lazer, realmente essas aglomerações são as responsáveis para que transmitam aí esse vírus e tem causado essa calamidade que nós estamos vivendo na pandemia. Enquanto isso, o comércio está totalmente colapsado, nós temos problemas de fechamento de portas todos os dias aqui em Ibitinga, eu acho que não é diferente em Matão. E ontem, infelizmente, nós fomos obrigados, né, a fazer a retirada de um projeto de lei, que inclusive era substituindo um projeto original, que de forma lamentável foi protocolado na casa, e mesmo diante da sua inconstitucionalidade, ele permeava e contemplava apenas academias de atividades físicas aqui, as academias de esportes no nosso município, e virava-se as costas para o nosso comércio. Isso muito me preocupou. E era um projeto que não tinha como tramitar de forma emergencial, mas havia uma pressão do próprio setor, da própria classe, proprietários de academias, fizeram pressão sobre nós, vereadores. E aí, Daécio, ouvintes, eu me pergunto,
já que nós estamos buscando afrontar toda uma determinação da soberania do Estado, nós vamos enfrentar de peito aberto isso para toda a comunidade, para todos os comerciantes. E isso vem sendo uma prática em quase todos os municípios aqui do interior paulista. A gente tem acompanhado, né, o exercício e a busca incessante de meios e mecanismos que a gente possa ainda sobreviver no comércio em meio à pandemia. Então, nós fizemos um projeto substituto que ampliava, né, e determinava que as atividades essenciais eram extensivas também, não só às academias, mas ao comércio varejista e demais comércios que nós colocamos, né, instituímos ali no projeto de lei. Só que, no entanto, ontem, né, como tivemos a nossa sessão legislativa à noite, durante o transcorrer do dia, tivemos 2 contatos, né, via e-mail e também por telefone, inicialmente pela promotoria pública e depois pelo próprio tribunal, que não só apontou, mas exigiu que a retirada do projeto fosse realizada, uma vez que nós sofreríamos uma ADIM, e é uma ação administrativa por inconstitucionalidade, podendo e sendo cabível, inclusive, por improbidade administrativa. E a partir daí nós ficamos muito preocupados porque estávamos fazendo de tudo, tentamos de tudo para contribuir com o comerciante, né, com o amplo comércio varejista de Bitinga, só que, claro, né, numa demanda superior, isso com a soberania do Estado não é permitido, estamos na fase vermelha. O governador João Dória vem adotando critérios regionais de classificação e reclassificação das regiões. Isso realmente está sendo um problema, porque a gente vive a questão de manter-se e sobreviver junto às questões sanitárias, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode virar as costas para os comerciantes, porque eu acredito que o vírus ele é transmitido e ele está circulando em todos os ambientes, em todos, os essenciais e aqueles que têm o critério de não essencial. Então, a pergunta fica: comerciante usando todos os critérios, é um novo normal que a gente precisa continuar vivendo. A demanda e cobertura vacinal vão se estender por meses. E o porquê não adaptar todos os setores da nossa sociedade que vão ter uma imunização, infelizmente, daqui a meses? Por que não adaptarmos agora e entendemos que o comércio precisa manter-se aberto para sobreviver? Isso já é o princípio eficiente da Constituição, o princípio da sobrevivência, e nós precisamos disso. Então, enquanto uns morrem no hospital de Covid, outros morrem com o seu negócio fechando portas, dispensando funcionários, causando desemprego, não temos auxílio mais emergencial, por enquanto, não temos apoio governamental junto às empresas, né, que realmente tinha aquele processo de abertura e afastamento de empregados, de funcionários que permitiam e contemplavam o recurso oriundo da União. E agora temos aí um universo caótico, depois de quase um ano de pandemia, e vivendo o mesmo processo destrutivo que tem sido de ordem econômica e de ordem sanitária. Nela, aqui o nosso caso está assim: a Câmara aprovou aquilo que vocês tentaram aí, e mediante essa iminente ação que o tribunal disse que impetraria contra vocês se aprovassem, aqui o encaminhamento foi outro, foi pela aprovação. Então os vereadores já aprovaram. Se o tribunal, no caso de vocês, não diria ameaçou, mas se ele pelo menos sugestionou que isso pudesse acontecer com vocês, vereadores, aqui então o processo andou um pouco mais, os vereadores já aprovaram. Então, se aí é essa situação aqui, eu ia pensar o quê? Que o tribunal vai agora, então, acionar cada um dos vereadores de Matão? Não sei. O fato é que passou pela Câmara, rapidinho, já na segunda-feira, foi para a sanção do prefeito, que, por seu lado, ontem, em nota, disse: olha, enquanto autoridade, nós podemos sofrer ações por esse ato. Então, já que amanhã, que no caso é hoje, teremos uma reunião das representações sindicais dos comerciários e comerciantes com o Ministério Público, que já estava marcado, segundo ele, essa reunião, eu vou levar esse projeto, discutir no âmbito desta reunião e depois decidir a respeito. Então, no nosso caso, está assim: a Prefeitura nem sancionou nem vetou ainda, mas a Câmara já aprovou, e ontem, lamentavelmente, eu vi também o Tribunal derrubar esses mesmos, não mais projetos, mas essas mesmas já leis em Bauru e Marília também, Daniel. Exatamente. Derrubaram lá.
O que eu tenho observado, Daécio e ouvintes, é que com uma sucessão de ações com o mesmo mecanismo e prática no Poder Legislativo, que você tem a condição de poder construir leis e elas predominarem no município, o governo do Estado, através também, concomitante ao Ministério Público, entenderam que essas ações estão, eles colocaram um termo popular, virando moda. As câmaras estão fazendo esse projeto, elaborando projetos, né, que são inconstitucionais, mas diga-se passagem que, como representante e agente político, a gente preza pelo desejo de soluções aos problemas da nossa comunidade local. E aí, vendo essa sucessão, o próprio Ministério Público já agiu rapidamente e nós não conseguimos avançar com o projeto porque não houve uma recomendação, houve um apontamento de uma abertura de ADIM nas próximas horas, pós-aprovação, possível aprovação deste projeto. Então, eles já estão se atentando, o governo do Estado tem observado atentamente também os municípios que têm praticado dessa forma, né, mesmo que em busca de ajuda à população, e feito o quê? Enviado uma fiscalização do Estado, dando aquela popular canetada e multando as lojas, multando empresas aí que estejam de portas abertas nessa fase vermelha, como é o caso de Bauru, que ontem foi suspenso e com isso foi feita a retomada da fase vermelha da sua forma correta e fechado portas do comércio inteiro. E com isso, desgaste, eu não diria só político, mas o desgaste desse entrave entre Estado e município vai gerar uma demanda enorme, prejuízos que não temos aí como mensurar neste momento, mas a gente sabe, de certa forma, que isso acaba, né, desencadeando um conflito entre o Estado e o município que acaba imperando o que mais vale, que, na verdade, o grande é o Estado, né, que nos representa, mas o município acaba sendo esmagado o Estado, Daniela, o Estado é grande, mas a facilidade de contato do cidadão aqui com a autoridade é com o vereador, com o prefeito, com a autoridade do município. Exatamente. Então, dada a urgência, ele precisa de uma resposta da autoridade e não vai dar para falar com o Dória, não vai dar para falar com o secretário, eu não consigo falar nem com o nosso deputado estadual aqui, o Marquinhos Violi. Nem com ele eu consigo falar, é nosso deputado aqui, então. Aí o cara cai onde? Ele vai na Câmara, aperta o vereador, aperta a prefeitura. E aí, a autoridade faz o que nessa hora? Então, mas de boa fé, os vereadores promoveram e conseguiram passar por esse projeto e a aprovação dele. Só que o que compete agora? Vai ser aplicado um ADIM, não tenho dúvida, porque foi isso exatamente que o Ministério Público nos informou e por isso que nos convocou a retirada do projeto antes de passar, porque com o ADIM e essa sucessão de práticas, o que nos chamou a atenção e nos preocupou é que além de você sofrer uma ação administrativa por inconstitucionalidade, eles estão também imperando a questão de uma ação contra, de forma administrativa, mas por improbidade. Isso daí vai trazer prejuízos enormes, né? Seja para a prefeita, aqui no caso de Bitinga, seria para a Câmara. Então, para que a gente não sofra esse processo, nós lutamos, buscamos e agora a gente vai buscar outros meios, né, de lutar pelos nossos comerciantes, pelo nosso comércio local, para que a gente possa encontrar outros caminhos. Porque, infelizmente, a fase vermelha, ela permanece. O que é a DIM, ao qual você tanto se refere? A DIM é uma ação administrativa aberta pelo Ministério Público, administrativa por inconstitucionalidade. Ou seja, nós temos o teor de uma matéria apresentada, que nós chamamos de propositura, que é um projeto de lei, que é inconstitucional. Aí Daécio pergunta para mim, mas vocês sabem da inconstitucionalidade? Sim, nós tínhamos esse conhecimento, mas pela prática que está acontecendo em outros municípios, nós abraçamos a causa, trazemos o comércio todo para nós e tentamos abrir. Ontem eu estava dizendo aqui, tanto que ontem eu tive cuidado de perguntar, escuta, esse projeto em Matão teve parecer de constitucionalidade? Me informaram que aí sim. Compete ao diretor jurídico da Câmara, né? Porque eu acredito, ontem aqui na nossa Câmara de Bitinga, os pareceres jurídicos nem sequer foram apresentados, porque o jurídico conversou com o Ministério Público, para ter uma ideia. Daniela, eu tenho lembrado aqui que, primeiro, tem que tentar fazer alguma coisa. Essa demonstração de boa intenção tem que ter, para as pessoas entenderem, bom, tem alguém comigo aqui na luta e tal. Só que, na realidade, nós sabemos que este país, se não tivéssemos a pandemia, o conjunto de leis estaria todo ele sendo obedecido assim, dentro de um ritual, de uma sequência normal. Não se esqueçam de que, com a pandemia,
Decretou-se nesse país um estado, como existe estado de sítio, estado de exceção, estado de guerra, nós estamos num estado de calamidade pública. E nesse momento, o Estado federativo, se é São Paulo, Minas, tudo mais, ele ganha um poder imensurável, muito maior que o próprio poder do presidente da República. Por isso que vocês estão lembrados, a briga do Dória com o presidente. E lembra que o STF pacificou o assunto, dizendo, olha, em estado de calamidade, quem manda é o Estado federativo. Então, Daniel, o momento mas se você me permite... Sim. Quando houve a liberação, a autorização do Supremo que as competências e decisões frente à pandemia se tira do poder da União e se passa para os estados e, consequentemente, para os municípios, que apresentam seus decretos sempre via depois reclassificação do Plano São Paulo, aqui considerando a nossa região, eu diria que o que o Supremo nos disse, através do desembargador, deixou muito claro, é que os municípios eles podem somente endurecer as questões ligadas à pandemia e os critérios adotados aí sanitários, mas não pode esmorecer, nós não podemos amolecer as determinações. Exatamente. Aí que está o problema. Então eu tento explicar isso à população, me fere muito como cidadã, porque sou comerciante também, além de jornalista, somos comerciantes, a gente sofre os efeitos da pandemia tão como qualquer outro comércio, mas o que nos desagrada é que com esse poder que está sendo exercido perante essa pandemia que você mesmo colocou aqui, a gente tem percebido que os governos eles têm rotulado o poder como algo inalcançável, né? É como se só existissem, agora tem essa brincadeira de mau gosto, mas é uma brincadeira a se refletir que está uma ditadura, seja através do Estado ou da União, e não é à toa. A gente tem observado atentamente que as pessoas têm sim se preocupado mais com a questão política e politizaram a pandemia. Isso fez com que a gente tivesse um má planejamento sobre a cobertura vacinal, aquisição de insumos, tudo isso gerou uma demanda enorme para o país e que hoje está sendo refletido dessa forma aí, ó. Imuniza-se, por exemplo, os profissionais da saúde prioritariamente e inicialmente, só que, por exemplo, há profissionais que são jovens, que nem estão atuando e também estão dentro da categoria, merecem ser imunizados, mas são mais jovens, poderia ter tido critério de faixa etária também dentro desse grupo, e não tiveram, e deixaram de lado o bombeiro, por exemplo, que é um socorrista, que tem um contato com atendimento a pessoas e que não se enquadra na imunização prioritária. Os portadores de deficiência não se enquadram, professores não se enquadram, tivemos retomada de aula presencial. Então, tudo isso confere o quê? Má planejamento, má gestão, má programação e política. Foi o que eu disse no editorial de hoje. Eu disse aqui, repito, a gente entende perfeitamente, sente que realmente o comerciante, com seus argumentos, ele está bem embasado naquilo que ele questiona, e a gente tem dito isso aqui também, Daniela. Escuta aqui, a questão está, que peso e medida é esse, não é, em que um governador endurece tanto contra os setores econômicos privados e ao mesmo tempo ele flexibiliza tanto naquilo que está sob a sua gerência, que é a educação no estado de São Paulo, mandando todo mundo para a escola nas condições graves, por exemplo, que a nossa região está vivendo aqui. Que peso e medida é esse que permite, por exemplo, eu falei aqui ontem, Daniela, acho que é a mesma coisa, de tudo e onde eu fui, nessa pandemia, eu não tive medo nos comércios que eu fui, porque eu escolhi lojas tranquilas e tal, e coisa rápida, eu não senti medo. Eu senti medo o dia que eu fui no banco, que está aberto, está autorizado a abrir. Eu sentiria medo se eu tivesse usado o transporte coletivo, por exemplo, entendeu? Então eu sentiria medo se eu entrasse no meio dessa molecada bagunceira aí, não é toda a meninada, a moçada, mas é uma grande parte de moleques inconsequentes, eu morreria de medo se estivesse no meio deles. Mas nas lojas que eu fui, eu não tive medo tinha álcool gel, não fui submetido a aglomerações. Então, que os critérios para os decretos são técnicos, médicos, científicos e tal, tudo bem, é verdade. Que o Estado tem que fazer alguma coisa? Tem. Mas escuta, o que é que balizou essa ideia de que fulano pode e ciclano não pode? Onde é que foi medido que o comércio é desculpa a expressão, é o ponto mais nevrálgico de contaminação? Onde é que foi mensurado isso? Quem mediu isso, Daniela? Eu sou completamente a favor de que todos tenham que trabalhar de forma responsável
adotando os critérios rígidos de controle sanitário para que todo mundo possa continuar tendo a sua produtividade, poderá gerar, sim, o seu sustento e o pão na mesa. São famílias inteiras que estão sendo prejudicadas, são muitas pessoas perdendo emprego, porque é aquilo que eu falei, o que eu disse há pouco, a pandemia ela vai seguir, ela vai seguir por meses, por toda essa falta de programação. E quando a gente fala da ótica, o olhar clínico que a gente pode observar junto ao governo do Estado é que nós temos um interesse genuíno pelo que isso pode favorecer numa reeleição. Quais os critérios que eu adotei que a União, por exemplo, não adotou? Então, quando se começa esse entrave, a gente começa a perceber o seguinte, espera aí, nós estamos numa briga política onde temos vidas envolvidas, e aí de nada adianta, fazer toda essa parafernália de estrutura frente à imunização, porque a gente sabe que, na verdade, não vai chegar a cobertura 100%. A gente precisa de 60% a 70% para ter a imunidade de rebanho. Só que o povo está sendo estrangulado economicamente. Então, eu sou, sim, favorável. Após um ano de pandemia, nós já conseguimos, cientistas, estudiosos, classe médica, já consegui observar como se comporta essa doença. Muitas coisas que foram adotadas inicialmente hoje já são diferentes. Então, eu tenho certeza que hoje a nossa incapacidade de uma gestão a uma pandemia tem sido muito grande, pela intolerância e, sobretudo, pelas possibilidades que nós tivemos no final do ano. Por que então, permitiu-se uma abertura plena de praias, etc. e tal, para final do ano? Para quê? Para gerar tudo isso que nós tivemos? Isso é reflexo, mortes, óbitos, sistema caótico no sistema de saúde, de pessoas vindo a óbito por Covid, porque é o reflexo das festas de final de ano ainda, Daércio ouvinte. Sim, ainda. Não tem dúvida. Mas a gente sabe que essa barriga, como é chamada, essa lacuna, ela vai diminuir agora, mas para isso precisa de conscientização, que é aquilo que a gente tem que ter desde o início. E para a gente conscientizar um jovem a ficar em casa um ano inteiro, não tem sido fácil para os pais também. Então, o que a gente precisa fazer? Já que a gente não consegue reorganizar e reduzir os números expressivos de contaminados, a gente tem que radicalizar. Sim, mas o radical tem que começar dentro da nossa própria casa, e quando saímos para a rua, para a sobrevivência, que é aquilo que eu te falo, cadeia produtiva, trabalha dentro do horário de trabalho, produz todos os critérios sendo adotados, e depois, quando fala em lazer, em descanso, descanse em casa. Aí se recolha. Isso é o distanciamento. Isso é a forma correta que cientistas, estudiosos e classe médica falam e adotam. Junto ao comitê aqui de contingenciamento do enfrentamento à Covid, por exemplo, que eu faço parte, sou membro, os médicos, nesses últimos meses, têm sido categoricamente precisos nas palavras. Olha, de nada adianta recolher todo mundo, eles usam esse termo, trazer todo mundo para dentro de casa, fechar tudo, porque pessoas em casa, ociosas, fechamento de comércio, o comerciante está preocupado com pagar suas contas no dia seguinte, quando está vencendo, tem que pagar funcionário. Isso vai fazer com que a pessoa, com questões de ordem mental, problemas muito maiores, a pessoa vai promover churrasquinho em casa para tentar se alegrar, Aqui em Bitinga, as pessoas vão para os ranchos, para as áreas de lazer, para tentar se distrair, porque ficar só trancado dentro de casa não vão conseguir mais. Então é uma realidade. Não conseguem trazer uma gestão a uma pandemia já há quase um ano, e quem sofre com isso e sempre foi a população. Não tem dúvida. E pra gente que é jornalista, eu queria dizer agora, viu, eu acho que é o mesmo pleito da Daniela, que também é jornalista, falar para vocês que são nossos telespectadores, nossos ouvintes e internautas, que pra gente é muito difícil a condução desse tipo de notícia. Sabe por quê? Porque, desculpe dizer, eu desde o começo estou percebendo que isso é inconstitucional. Mas a gente tem deixado isso meio que do lado, deixando a Câmara resolver. A Câmara sabe que é inconstitucional. Mas, rapaz, e essa demanda toda dessa gente, desse comércio, quem sabe, já que a gente pensava, em Bauru deu certo, Marília deu certo, não sei o quê, também já derrubaram lá, mas vamos deixar isso aí rodar. A gente consegue entender os vereadores movidos, qual foi o que moveu esses vereadores a votar a favor, tudo bem, a intenção ótima. Mas a gente sabe, bem rapidamente, Daniela, a gente sabe que, por exemplo, o prefeito, existem sanções para isso tudo, não dá para brincar com uma lei. Ao mesmo tempo, você se coloca no lugar dos vereadores
Ele está sendo chamado a votar uma coisa que é inconstitucional. Porém, ele está vivendo aqui, ele está pertinho aqui desse povo que está reclamando por esse direito. Aí você pega, isso vai para o prefeito. Fazer o que com isso? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso fazer alguma coisa. Pô. Porque o cara está vendo lá, que está batendo a porta do gabinete dele, a necessidade. Aí você pega, Ministério Público. Ele tem que cumprir a função dele lá de zelar pelo interesse público. E, nesse momento, eles visam, evidentemente, muito mais essa questão da saúde. Ao jornalista compete dar a notícia. Ao dar a notícia, às vezes nem sempre a gente agrada a pessoa, às vezes queria ouvir, sabe o que da gente, Daniela? É isso mesmo, vamos lá, vai dar tudo certo. Não, gente, eu não posso enganar vocês, a Daniela não pode enganar o público, ela tem que ser sincera. Realmente tem um obstáculo aí diante desse, que é essa questão da arguição da inconstitucionalidade disso. Mas, ao mesmo tempo, nós somos comércio aqui também. Pô, nós estamos do lado desse comerciante. Então é uma parada difícil, muito difícil tomar posição diante desse tipo de assunto, Daniela. Muito difícil. Eu diria que o que mais me preocupa, junto a esses municípios que conseguiram passar essa matéria e mesmo na inconstitucionalidade, ela está agora nas mãos de prefeitos, sancionado ou ainda não, como é o caso aí de Matão, a minha preocupação é que nós assumimos todo esse compromisso com a comunidade, Daércio, e aí o governo do Estado, que impera aí na soberania e de poderes, ele encaminha seus fiscalizadores e aí começa a multar todo mundo. Aí o comerciante vira e fala, poxa, mas o meu vereador não votou favorável à abertura do meu comércio? O que está acontecendo? E aí, como é que fica essa conta? Complicado. É minha preocupação, porque nós estamos com os fiscais aqui do Estado, aqui em Ibitinga, já há dias. Então não é só a fiscalização municipal. Eu acho que a municipal ela tem que trabalhar de forma ostensiva a questão de aglomerações. Acho que a gente tem que ser rígido, quem executa isso é o Poder Executivo, os vereadores têm que fazer valer, já que a gente não consegue de um jeito. Vamos endurecer a questão da fiscalização. Por um outro lado importante, final de semana, que teoricamente nós temos aquele sentimento de carnaval inexistente na pandemia, aqui foi-se cancelado ponto facultativo, não teremos festa de carnaval, mas as pessoas ainda ficam com aquele sentimento. O brasileiro é muito, essa cultura nossa é muito prazerosa de pensar na alegria que é o carnaval, mas infelizmente não tem. Mas isso não impede das pessoas quererem mais uma vez, de forma irresponsável, se reunir nesse final de semana. Então acho que a gente tem que dar uma atenção especial para quem sabe ter uma luz na cabeça desse governador, e a gente possa na semana que vem já ver essa questão de reclassificação e quanto antes a gente sair dessa fase vermelha. Exatamente, isso há um jeito de todo mundo ajudar, que eu hoje no editorial chamava atenção. Minha gente, agora saindo do campo dos decretos, a gente sabe que só tem um jeito de mudar a nossa situação. Decreto não diminui número de internados. Decreto não reduz número de infectados. O povo tem que ajudar. Eu tô cansado, tá cheio de gente na rua que não tá nem aí com a coisa. Gente, ajuda, por favor, o comércio sofrendo aí também. Tudo isso tem que ser pensado. Daniela, eu sei que você está aí no ar aí também. Eu queria só finalmente dizer o seguinte: vocês aí têm uma equipe sensacional aí na Ternura FM, e aqui também temos uma equipe sensacional. Você não podia dar um tempo aí, umas férias sabáticas aí, e vir aqui para nossa bancada aqui por alguns meses, não, hein? Hein? Olha, para mim seria um prazer, né? Mas como todo comerciante, eu tenho aqui o sustento. E temos aí um carinho muito grande, né, por toda a diretoria aí das empresas, né, de comunicação, aí pela Rádio Saudades, a TV, enfim. Ficamos, assim, muito orgulhosos, né, pela vontade externada, mas óbvio que se eu pudesse ter um programa sabático na minha vida, com toda a paixão que eu tenho pelo rádio, deixar o microfone Ibitinga e assumir o microfone Matão não seria nada ruim, porque é uma coisa que é apaixonante, é aquilo que eu escolhi para a minha profissão, mas certamente teríamos boas e muitas conversas positivas para a comunidade local. Muito obrigada. Olha só, as férias sabáticas da Daniela seriam no rádio, trabalhando mais ainda. Pois é, o Robson estranharia muito, né, meu marido, que é jornalista, inclusive o correspondente aí do clima, do tempo, né? Mas, enfim, eu quero agradecer pelo convite. A gente vai estar sempre à disposição aqui, seja na esfera política ou
junto aos nossos veículos aqui de comunicação, estamos juntos, né, Matão e Bitinga, porque é o nosso interior de São Paulo, é a nossa preocupação da gente poder gerar qualidade de vida para as pessoas. É esse o nosso compromisso, não só agora como vereadora, mas acho que como cidadã e comunicadores que somos, essa é a nossa grande preocupação. É a gente poder promover qualidade de vida para as pessoas, seja sobre uma informação, sobre uma formação de opiniões, e isso tudo faz parte do nosso dia a dia. É isso. Obrigada, obrigado. Viu? Obrigado a você, um grande abraço a todos, obrigado pela gentileza de sempre. Um grande abraço, viu? Obrigada, abraço.